Oi gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre iluminação e hoje, como é uma data muito especial, estamos próximos das festas de Natal, de fim de ano, vou fazer um vídeo especialmente para Luiz Andrade, vulgo minha irmã, que me pediu para falar um pouquinho sobre as luzes de Natal. As árvores de Natal, a cultura da árvore de Natal, na verdade é uma cultura pagã, ela vem dos celtas, que na Europa, como era muito frio nessa época, que é o inverno, se plantava uma árvore em casa, num vaso, uma muda, para se manter algo vivo, porque lá fora era pauleira de neve para todo lado, tudo morre nessa época. Então essas árvores ficavam lá e as pessoas se reuniam em torno dessa árvore e distribuía-se pedacinhos de tecido colorido entre os amigos, os familiares, e elas amarravam esses tecidos coloridos nessa árvore para agradecer pela vida que ali dentro estava e pelo calor daquela casa que se tinha. Essa cultura foi incorporada ao cristianismo, também trabalhava com velas nessa época, também gostava de iluminar a época do Natal, e aí tiveram a grande ideia de mesclar árvore com vela. Não deu muito certo. Tanto é que as pessoas se reuniam em volta dessa árvore e acendiam ela por pouco tempo por dia. Então eles acendiam essas velas e ficavam ali em volta com baldes de água e de areia para o caso de ter algum acidente. Quando as seguradoras começaram a cortar o pagamento do benefício do seguro por causa de incêndio através de árvores com velas, foi necessária uma nova solução. Em 1880, Thomas Edison, para comemorar a festa Yule, que também é uma festa antes do cristianismo, iluminou em volta do prédio do seu escritório, porque lá perto passava uma ferrovia e ele queria que quem passasse lá visse suas lâmpadas incandescentes. Obviamente, a intenção era absolutamente comercial, porque Edison era um cara absolutamente comercial e brilhante nesse aspecto, e o seu amigo Edward Johnson, 2 anos depois, iluminou com luzezinhas incandescentes toda uma árvore de Natal. E foi a primeira árvore de Natal que recebeu luzes incandescentes. Essa ideia era genial porque era menos perigoso do que velas. Não perigoso assim, porque uma lâmpada incandescente com aquela fiação que de vez em quando solta faísca também não era lá muito segura. Mas isso acabou rendendo muito e acontece que para produzir essas lâmpadas de Natal, que eram lâmpadas presas a um fio, né, um circuito com várias lâmpadas, e para produzir isso acabou sendo muito caro. Então, a princípio, equiparando aos valores de hoje, o custo de um fiozinho desse de lâmpadas incandescentes para botar era aproximadamente $300. Então só quem tinha muito dinheiro podia ter isso em suas árvores. Em 1900, a GE comprou a patente do Edison das lâmpadas incandescentes. E aí o que aconteceu? Ao invés de vender essas luzes de Natal, ela acabou por alugar. 25 anos depois, isso já era um hábito muito forte. Então, haviam mais de 25 empresas que fabricavam essas luzes de Natal. E aí elas acabaram se juntando e criando a Nona Electric Corporation, que foi uma empresa que ficou tão forte nesse segmento que sobreviveu inclusive à crise financeira dos Estados Unidos e conseguiu manter-se no mercado mesmo com a crise. Ela inventou o decreto da cafonice do Natal, que eram umas lâmpadas que eles chamavam de lâmpadas borbulhantes. Essas lâmpadas ficavam uma luz bem fraquinha dentro de um recipiente, esse recipiente tinha um outro recipiente com um líquido que era como é que fala quando ferve? Que entrava rapidamente em ebulição. E aí, quando se acendia essa lâmpada, rapidamente ela aquecia aquele líquido e ele ficava com bolinhas. Essas foram as primeiras luzes de Natal em movimento. E aí decretou-se então a cafonice geral nas luzes de Natal. A mini lâmpada feérica é aquela primeirinha que a gente conhece, que na verdade queima uma e aí todas as outras param de funcionar. São lâmpadas incandescentes ligadas em série. Então, por isso, quando queima uma, todas as outras param de funcionar. E aí aquele oba-oba para você descobrir qual que é e trocar era uma coisa, né? Mas hoje em dia isso não é muito mais usado. Tem a lâmpada C7, que é igualzinha a essa mini lâmpada, só que ela tem um formato de um morango, assim, e tem o tamanho mais ou menos de 1 polegar. Ela é incandescente também possui o bulbo de vidro e também é coloridinha. Tem a C9, que é um pouquinho maior do que ela. E hoje a gente trabalha muito, o que a gente mais vê são as lâmpadazinhas de LED. Elas têm algumas características. A primeira é que ela economiza bastante mais energia
e que ela queima menos, porque ela não tem aquela conexãozinha que são só aqueles dois fiozinhos, aquela conexãozinha que são aqueles dois fiozinhos muito frágeis. E ela tem uma outra característica, que o fluxo luminoso dela ainda é um pouco menor, mesmo sendo a outra uma lâmpada incandescente. Nas lâmpadas halógenas para iluminação de Natal, o bulbo é pintado de coloridinho. Os LEDs, o próprio LED vai ter aquela cor, então ele pode inclusive trabalhar essas variações no mesmo chipzinho de LED. Isso é interessante também para essa nova tecnologia que a gente está usando agora. E tem uma outra vantagem, que não vai ter tanto calor quanto tem nas incandescentes, que às vezes a gente encosta ali e se queima. Então é isso. Fico muito feliz de estar aqui com vocês nessa época, esse ano onde a gente começou esse canal e com certeza não vai parar mais. E conta pra mim como é que é a decoração de Natal na casa de vocês, como é que a gente faz pra driblar um pouquinho esse excesso de cores e luzes do Natal, pra fazer isso ficar elegante e chique. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, Snapchat, Periscope, Twitter, estamos em todas. Vamos ver vocês, festas maravilhosas e uma entrada de 2017 com muito sucesso. Beijo, até mais!